Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente, juntinhos, para mais uma reflexão sobre a palavra do Senhor. E nesse momento ele nos leva em Isaías 66, que diz assim, o título: A rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz um ídolo. Também esses escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, e dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá pago aos seus inimigos. Portanto, essa é a palavra que o Senhor nos deu, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre ela. Porque esse livro fechado, a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é o Senhor falando conosco, né? É os lábios, é a boca do Senhor, os lábios do Senhor falando conosco, nos instruindo, nos ajudando a entender o que Ele quer que a gente aprenda, nos instruindo como viver nessa terra, né? Nessa passagem, né? Porque aqui a gente só tem uma passagem, né? E aí ele diz assim, ó, o Senhor diz, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Grande é o Senhor. Aleluia. E ele diz: que casa que eu vou habitar? Aonde que vai caber toda essa glória? Aqui entre nós. Por mais que uma pessoa diga: bom, minha casa consagra o Senhor. A minha casa, né? Minha casa aqui tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma área na frente. É uma casa pequena, uma casa simples, mas se eu consagro ela para Deus, eu digo: pai, é tua. O Senhor vem morar nela? Não. Ele vem morar aqui, ó, dentro do meu coração. Porque o templo do Senhor Jesus Cristo somos nós. Ele não vive em 4 paredes. Ele não reina em 4 paredes. Ele reina no céu, onde lá está toda a sua honra e glória. Mas ele escolheu nós pequeninhos para sermos seu templo. Ele diz: vocês sois templos do Espírito Santo. Então ele escolheu a nossa vida, o nosso corpo para se glorificar. Ah, mas eu sou feia, eu sou magra, eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou enferma, eu sou... Deus escolheu o teu corpo para se glorificar. Se tiver alguma coisa fora do lugar, pode ter certeza que Ele bota. Ele faz, Ele pode todas as coisas. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Então descansa. Descansa se tem algum problema no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, quando o Senhor, tu aceita o Senhor Jesus e diz: pai, vem fazer morada, vem fazer morada em mim. Pronto, acabou, te acalma. Pode demorar, pode não demorar, pode ser rápido, pode demorar um pouquinho mais, mas ele faz todas as coisas, porque o templo dele, ele se glorifica. Amém, queridos? E aqui ele diz assim, ó, o título, né, o título
da mensagem é bem forte, porque ele fala assim, ó, a rejeição final dos rebeldes. E aí ele pergunta onde é que onde é que eu vou morar? Que casa que vocês vão me edificar? Né? Pode até dizer assim, ó, vamos pro que está acontecendo agora. O Brasil é do Senhor. Nossa, daí o Brasil é maior que a minha casa, né? Nossa, não tem nem comparação. O Brasil é do Senhor. Consagramos, o Brasil é do Senhor. O Senhor governa, o Senhor manda e desmanda no Brasil, o Senhor manda. Deram essa honra e glória para Deus? Amém. Que glórias, que bênção, porque a palavra dele diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, der essa honra para Deus, pode deixar que ele vai botar tudo no lugar sim. Mas ele faz do jeito dele, não é do nosso. Ele faz do jeitinho que ele quer. E outra coisa, ele fala aqui, ó, que ele olha os corações. Ele sabe o que está dentro de cada um de nós, o que está dentro do coraçãozinho de cada um de nós. Como é que a gente dá honra e glória a Deus? Porque ele diz aqui, os rebeldes. E quem eram os rebeldes? Aqueles que não davam a honra e a glória devida ao Senhor. Aqueles que adoravam a outros ídolos, a outros deuses. Vamos colocar para hoje, nos nossos dias de hoje, que amam outras coisas acima de Deus. Amam outras pessoas, sejam elas quem forem. Parentes, amigos, pessoas públicas. Tem gente que idolatra, que ama pessoas públicas. Cuidado! A honra e a glória dele, ele não permite que ninguém possa tê-la. Ele é o dono do mundo e tudo que nele há. As coisas acontecem quando nós nos humilhamos diante do nosso Deus. Ele dá resposta para uma igreja santa, não uma igreja de qualquer jeito. Porque a igreja de qualquer jeito ora e a oração não passa do teto. É verdade. Infelizmente. Porque tá de qualquer jeito, por isso que Deus vai ouvir. Agora, aquela igreja santa, aquela que busca o Senhor e que faz da sua palavra o seu viver. Porque tem muita gente que diz assim, mas essas pessoas já falaram pra mim isso. Então eu vou falar aquilo que eu vivo, que é para não falar o que as outras pessoas vivem, né? É bom a gente dar testemunho daquilo que a gente vive. Então muitas pessoas falam para mim assim, nossa, tu só fala em Deus. Só fala em Jesus. Aí a gente está conversando sobre uma coisa, sobre outra, daqui a um pouco, pá! Não sei, sai. Ah, mas isso aqui pode acontecer se Deus quiser, se o Senhor permitir. Olha, aquele lá pode ficar bom se ele aceitar Jesus como seu Salvador e clamar, né? Na palavra está dito, clama a mim que eu te responderei. E se está com problema financeiro, se pedir para Deus, Deus ajuda. Então, de uma forma ou de outra, sai da minha boca a palavra. Por quê? Porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o meu coração, graças a Deus, está cheio da palavra, está cheio de Deus. Está cheio de leitura, está cheio de pregações. Os meus ouvidos ouvem praticamente, não digo 24 horas, mas a metade do meu dia é ouvindo coisas de Deus. Então eu estou cheia de Deus no meu coração. Então a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Aí a pessoa está de qualquer jeito, fala palavrão, pinta e borda, faz tudo que não deve, aí depois vai lá clamar a Deus. Eu orei, eu clamei a Deus. Pensa que Deus te ouviu? Irmã, tá dizendo que é mais santa? Não, eu tô dizendo que tá aqui, ó. Você é santo porque teu Deus é santo. Não saia da vossa palavra, da vossa boca, palavra torpe. Aí tu vai lá para as redes sociais e vê o que os irmãos em Cristo estão colocando. O que estão falando, o que estão dizendo, aliás, escrevendo, né? Escrevendo, porque lá é a escrita. E aí dá uma dor no coração de ler. Porque tem que morrer. Porque é do capeta, do Satanás. É disso, daquilo. Irmãos, sabedoria para falar. Sabedoria. Quando Jesus Cristo foi lá
expulsar o demônio do Gadareno, ele falou com o espírito, que os espíritos que estavam nele. Ele disse: quem é tu? E o espírito disse: eu sou uma legião. E ele repreendeu. Eles pediram para ir para os porcos, sabe aquela passagem assim? Pois é, Jesus não falou com o homem, ele falou com o espírito que estava nele. A gente não xinga as pessoas. A nossa luta não é contra sangue, carne e sangue. Carne e sangue significa pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. É contra as potestades, contra os espíritos, contra as trevas, contra o Satanás, contra o diabo, como vocês quiserem dizer. Ai, tá falando do diabo. Ai, tá falando de Satanás. Pois ele existe. Existe Deus, existe o diabo. Porque quem pensa que, existe Deus, mas não existe o diabo, tá muito enganado. Existe o diabo sim. Vai ler a Bíblia que tu vai ver. Então, queridos, o que eu quero dizer, ou melhor, o que a palavra está querendo dizer, Deus está falando através da sua santa palavra, é que ele não habita em qualquer lugar. Nós não poderíamos fazer uma casa para Deus habitar. Porque é nós que somos a casa do Espírito Santo, templo dele, e ele só habita em nós se nós somos santos. E claro que não tem ninguém santo, porque santo é só o Senhor Jesus. Mas nós buscamos viver santos. Santos como? Sendo bons, fazendo a vontade de Deus, olhando as escrituras, lendo ela, vivendo aquilo que Deus quer. Não seja falso, não seja cínico. Não mente, não rouba. Não quer o que é teu, não cobiça as coisas dos outros. Lê a palavra que tu vai saber tudinho. Ama. Era 10 mandamentos, mas o Senhor Jesus colocou 2. Por que ele colocou 2? Acredito que porque 10 seria muito. Teria que. Tem muitas pessoas que não sabem qual é os 10 mandamentos e como que é a colocação, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, para não complicar o homem, sabe? Porque Deus é tão bom. Ele botou em 2. Porque te amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e acima de todas as coisas. Primeiramente, é Deus. Não é o marido, não é o filho, não é a neta, o neto. Não. Não é a pessoa pública, o artista, o ator. Não é. É Deus. Primeiro é Deus. Depois as outras coisas. Depois é o marido, depois é o filho, depois é a neta, depois é quem quiser que seja. Mas primeiro é Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de tudo e todas as coisas. Mas eu tô orando para Deus pelo fulano, pelo botando, mas adora mais a criatura do que o Criador. Ama mais a pessoa do que Deus. Pede a Deus pelaquela pessoa, mas ama mais aquela pessoa do que Deus. Idolatra aquela pessoa. E não é isso que Deus quer. Deus está vendo, Deus conhece o coraçãozinho de todo mundo. Ele sabe quando a glória dele está sendo colocada em cima de outra pessoa. Ele sabe. Ele sabe quando o nosso coraçãozinho é sincero para ele. Ou quando colocamos nosso coração em outra coisa, em outras pessoas, enfim, seja no que for. E aí ele vai além, né? Ele diz aqui que ele conhece o coração, né? Daqueles que tremem quando ouvem a sua voz, que é a palavra. Porque muitas vezes eu fui pro joelho, para oração, e quando eu me levantava, que eu abria as escrituras e via a palavra, eu tremia. Eu tremi e tremo até hoje. Porque tem palavras que o Senhor dá que nos assusta. Tem palavras tremendas que não nos causa, olha, posso dizer até que um certo medo. Deus não coloca medo na gente, mas é que pelas ações das outras pessoas, a gente fica temerosa por elas. Ou às vezes por nós mesmos, se a gente estiver em pecado, né? Aí a gente olha assim, nossa. Porque tudo que a gente lê entra. Tanto para mim como para vocês. Quando eu tô lendo aqui, para vocês, ela tá entrando em mim também.
Então, o que servir para mim, entra. Entra. Agora, o que não é para mim, para alguém aí é. Com certeza. E a gente sabe. Nós sabemos, no fundo a gente sabe quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas falhas, quais são os nossos pecados. Cada um de nós sabe tudo. Não é verdade? Nós nos conhecemos, tanto que quando a gente vai tomar a Santa Ceia, diz, examine-se o homem a si mesmo. Que nós temos essa capacidade de nos examinar e saber como é que a gente está. Não é verdade? E aí Deus diz aqui, que aquele, né, que treme, né? Ele fala aqui, e aquele aqui, ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Sabe o que é isso? É aqueles que adoram tudo que é coisa, mas oram lá e depois dizem, tá na mão de Deus, Deus está no controle, Deus que sabe tudo, eu não vou me preocupar não, porque vão ser confundidos. Deus está falando aqui que vão ser confundidos, por quê? Porque eles vão lá orar, mas eles adoram outras coisas, eles adoram outras pessoas mais do que Deus. Entenderam, queridos? Essa é a reflexão do Senhor. Só que esses que ouvem a voz do Senhor e que tremem, porque sabem que é Deus que está falando, ele tem promessa. Aliás, ele até declara, né? Nem é mais promessa, são declarações do papai, né? Porque na palavra de Deus, ele faz promessas, mas ele já declara, determina coisas para as nossas vidas. O Senhor diz assim, o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, como voz de templo, a voz do Senhor, que dá paga aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-á nascer uma terra em um só dia? Nascerá uma nação em uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que amais, enchei-vos ela de alegria, todos os que por ela pranteaste. A gente quando pranteia de todo o coração e adorando a Deus em primeiro lugar, nós nos alegramos. Vem resposta. É isso que o Senhor está querendo dizer, ou melhor, é isso que o Senhor está dizendo. Vamos sim apregoar jejum, vamos sim orar, clamar, suplicar, tudo que a gente precisa para Deus, tudo que a gente quer, tudo que precisamos, mas dando honras e glórias a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Ele é o Senhor. Não adore a criatura, adore o teu Criador. Não adore coisas, não adore pessoas, adore ao Senhor. E não adianta, mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Eu tô orando, eu tô jejuando. Deus vai me ouvir, Ele vai dar a resposta pra gente, Ele vai nos dar a vitória. Se tu não estiver adorando Ele em primeiro lugar, não vai vir a resposta que tu quer. Deus não permite que ninguém tome a sua glória. A glória é dele. Tudo que acontece na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, é permissão dele. Então a honra e a glória e a adoração
pertence a Ele. Amém, queridos? Acho que ficou bem claro a mensagem que o Senhor passou para nós e que possamos refletir mais e mais nessa passagem de Isaías 66. Amém, queridos? E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. Amém?